Faz algumas semanas que veio à tona novamente, aqui onde eu moro na China, a história de um pai que reencontrou seu filho após muitos anos. O menino tinha sido sequestrado quando ele era criança. Há muito tempo atrás, era muito comum existirem traficantes de crianças que pegavam essas crianças e vendiam para casais ou casais que não podiam ter filhos, que não teriam filhos. Então isso era uma prática muito comum que foi sendo combatida aos poucos pelo governo chinês, e hoje em dia tráfico de crianças é muito raro acontecer, mas ainda infelizmente existem. Porém, olhando para o passado, ainda existem milhares de crianças de hoje que são adultos que não sabem que foram traficados, que foram vendidos dessa forma, porque simplesmente desconhecem o passado, que a maioria dessas vítimas são crianças e foram abdicadas quando elas eram bebês ou muito crianças. E essa história veio à tona porque o pai finalmente tinha reencontrado o filho, e na época que ele desapareceu, ele percorreu o país inteiro, de norte a sul do país, numa moto com a foto do filho, batendo na porta das pessoas, pedindo ajuda do governo para tentar encontrar pistas. Mas já faz algum tempo, alguns anos, que o governo da China, a polícia, ela começou a reunir um banco de dados de DNA para tentar reencontrar religar, reconectar esses adultos, hoje são adultos, com as suas famílias originais. Só que isso é um problema muito grande porque muita gente não sabe que foi sequestrada, Então isso é um trabalho de formiguinha. E quando aconteceu essa história que ele reencontrou através desse projeto aí de banco de dados, isso emocionou de novo o país, porque muita gente nem esperava que essa história fosse, enfim, ter um final feliz depois de tantos anos, O garoto já tinha mais de 20 anos de idade. E quando essa história surgiu, veio à tona também uma outra história, um outro depoimento de um rapaz que foi traficado quando ele tinha apenas 4 anos de idade. Lindon morava em Shanghai, e quando a avó dele não estava prestando atenção, no momento de descuido, veio um traficante, um homem, raptou o menino e levou ele para uma região bem remota da China, na região de Guangxi. Ele cresceu tendo muito ódio dos pais dele, porque foi contado para ele desde pequeno que os pais dele tinham vendido ele, então ele cresceu com ódio muito grande e ele não queria reencontrar os pais. Até que em 2019, tudo isso mudou porque ele ficou sabendo da verdade dele. Então, quando ele conseguiu juntar todas as peças desse quebra-cabeça, ele pôde finalmente saber toda a verdade do passado dele e saber também o que aconteceu com a família original dele. Essa história é uma história muito triste, cheia de reviravoltas, e o que eu vou mostrar para vocês é uma carta que foi escrita por ele e que emocionou muita gente aqui na China, porque é cheio e rica de detalhes. Meu nome é Edvan Fleury e sejam muito bem-vindos ao Asa Criminal. Olá, seja muito bem-vindo. Já deixa aí a tamanca no like, deixa o seu comentário para fortificar aí a nossa amizade. E se você nunca viu aqui a minha cara, tudo bem, porque esse é o Asa Criminal, que eu tenho vários quadros no meu canal. E esse espaço aqui é o primeiro espaço do YouTube Brasil a trazer casos relacionados a casos criminais que aconteceram na Ásia ou com asiáticos ao redor do mundo. E a gente vai ler, eu vou ler a carta, Vou pedir aqui a licença de você para ler essa carta, porque eu acho que a carta ela é muito emocionante e ela por si só traz todas as informações que a gente precisa entender das próprias palavras da vítima, Então, simbora ler aí a carta. Essa carta foi escrita sob o pseudônimo da vítima, chamada Lindon, então esse não é o nome original, o nome real dele, é o nome que ele quis usar. E o objetivo dessa carta é que é uma propaganda para que outras pessoas que suspeitam que tenham sido traficadas ou vendidas quando criança possam aí aparecer e lutar para descobrir o que aconteceu com o seu passado. Então, por isso que essa carta surgiu, e essa carta foi escrita por uma pessoa que realmente passou por essa situação. Fui sequestrado no outono de 1999. Só me lembro de ter sido levado para Guangxi por um homem, primeiro de trem, depois de barco, e no final sendo carregado nas costas para as montanhas. Ele usou uma folha grande para colher água da montanha para eu beber. Quando eu chorei, ele brincou de esconde-esconde comigo e avisou que a polícia iria me prender se eu não me acalmasse.
Cheguei a um lugar remoto, onde mamãe e papai estavam esperando por mim. Havia pequenos rios, montanhas, árvores, galinhas e patos. Minha casa original não tinha essas coisas, então eu estava com medo e curioso. Uma vez eu quebrei um vaso em casa e minha mãe me chamou de chato e disse que não me queria mais. Em poucos meses eles tiveram um filho e me entregaram à minha família atual. Naquele inverno, eu deixei minha primeira casa adotiva e depois dormi com a minha, entre aspas, avó, na nova casa. Uma noite, tive vontade de fazer xixi, mas tive medo de dizer alguma coisa. Ela descobriu o meu dilema e, a partir de então, me senti seguro dormindo com ela. Ela manteve minhas pernas aquecidas. Pouco depois de minha chegada, meus novos, entre aspas, pais, me fizeram aprender a fazer coisas domésticas. Comecei a cozinhar para eles e uma vez coloquei sorrateiramente um ovo no arroz quase cozido. O ovo meio cozido pingou na superfície do arroz. Como punição, meu pai adotivo não me deu comida naquela noite e me mandou dormir no chiqueiro. Minha irmã mais velha, adotiva, secretamente embolsou a refeição e a enrolou em uma bola para eu comer, dizendo: irmãozinho, coma. A noite vai passar e a luz chegará em breve. Não coma os ovos, aqueles são para a venda. Outra vez, eu queria comer alguns biscoitos. Minha irmã adotiva pegou 10 yuans de meu pai adotivo para comprá-los para mim. Eu não queria comê-los todos de uma vez, então mordisquei, sorrindo e rindo. Eu sempre perguntava à minha irmã adotiva o que ela queria fazer quando crescesse. Ela dizia que queria comer bem e usar vestidos bonitos. Agora, todo ano, compro alguns vestidos para ela. Ela foi minha protetora durante minha infância. No meu coração, ela era a figura da minha mãe. Às vezes, sentia pena de meus pais adotivos, pensando que deviam estar exaustos de trabalhar no campo. Eles podem não ter mostrado muito amor por mim, mas estavam lá. Por exemplo, quando fiquei doente, deram-me dinheiro para obter medicamentos com o médico da aldeia. Quando eu era intimado, minha mãe adotiva interferia e ficava com raiva por mim. Pensando que eu não era inteligente o suficiente, ela me disse para me esconder na próxima vez. Eu não tinha muito interesse na escola. No verão da segunda série, eu estava nadando em um lago, o que não tinha permissão para fazer porque não era seguro. Quando meu pai adotivo apareceu, fiquei apavorado. Eu sabia que não poderia me esconder, e ele não me repreendeu diretamente, mas tirou todas as minhas roupas e disse: não coma, apenas continue jogando até que você o tire do seu sistema, elimine. Mas machucou o meu orgulho. Quando as pessoas passaram, eu me agachei na água para me esconder. Fiquei sentado na água por um longo tempo, com os braços e as pernas fracos. Finalmente, quando já estava quase escuro, comecei a chorar. Eu odiava meus pais biológicos na época, pensando que eles haviam me abandonado para sofrer assim. Foi a primeira vez que eu pensei em suicídio, mas toda a minha coragem se foi. Não tive escolha a não ser ir para casa com a cabeça baixa. Quer eu tivesse me comportado ou não, meus pais adotivos costumavam dizer que meus pais verdadeiros não me queriam de jeito nenhum. Em meu coração, eu concordava com eles e temia que um dia eles também me mandassem embora. Quando eu tinha 8 anos, eu conseguia fritar muitos pratos, alimentar galinhas e patos e colher grama para as vacas comerem. Eu lavei os pratos, eu guardei as roupas, eu sabia o que meus pais adotivos queriam apenas com base em suas expressões faciais. Na quinta série, eu abandonei a escola e me tornei pastor de vacas. Sempre que me sentia mal, eu ia a um antigo túmulo na parte de trás da montanha, secretamente, escrevia um diário e fazia desenhos, com meus devaneios sobre a minha mãe verdadeira está longe. Eu a odiava, mas também sentia falta dela.
Achei que ela deveria ser bonita e me perguntei se eu me parecia com ela de alguma forma. Aos 15 anos, eu comecei a trabalhar como um homem da aldeia, movendo tijolos, batendo cimento e levantando areia. Depois de cerca de 6 meses, o chefe viu que eu era um trabalhador esforçado e me deixou aprender a dirigir uma escavadeira para que eu pudesse encontrar mais trabalho mais tarde. Enquanto trabalhava, eu tive aquela sensação de liberdade que só vem de sair de casa e receber mensalmente e comer o que eu queria. Eu, às vezes, pensava em meus pais biológicos com uma amargura. Mesmo sem você, eu tenho um emprego, cresci e agora estou ganhando dinheiro. Mas quando os meus colegas de trabalho saíam do trabalho, seus pais costumavam ligar para eles e mandar comida. Meus pais adotivos só ligavam no dia do pagamento para perguntar quando eu estava recebendo. Eles me lembrariam de levar o dinheiro para casa e me pediam para comprar o que eu precisasse. Eu só poderia manter uma pequena parte do meu salário como uma mesada e eu tive que dar o restante para eles. Quando eu tinha 18 anos, construí para mim uma cabana no fundo das montanhas e muitas vezes eu ficava ali, sentado por longos períodos, imaginando que tudo poderia mudar para melhor e que eu não era inferior aos outros. Certa vez vi, por acaso, um programa de TV procurando por mim, lá na CCTV, a emissora estatal aqui da China. Uma mãe chamada Jiang Xuexia estava procurando por seu filho. Seu marido não aguentou mais e cometeu o suicídio deixando apenas a frase: "Tudo o que eu queria era meu filho". Comecei a me perguntar, eu também poderia ser sequestrado? Mas então eu instantaneamente mudava de ideia. Eu estava definitivamente abandonado. Os aldeões costumavam dizer: seus pais venderam você para alguém e eles provavelmente têm seus próprios filhos. Eles provavelmente não querem você. Seus pais criaram você aqui, então você deve ser bom para eles. Minha, entre aspas, avó, sempre me dizia que se alguém desse à luz a uma criança, mas não a criasse, a criança poderia retribuir cortando um dedo. Esse era o valor do nascimento. Se alguém não deu à luz a uma criança e ainda a criou, a criança só poderia retribuir cortando a sua própria cabeça. Ela estava muito preocupada que um dia eu fosse embora, então ela me deu um modelo. Outra família também criou uma menina abandonada, e a menina era particularmente fiel a eles. Para mostrar a sua lealdade e a família adotiva dela, a menina nem olhou para seus pais biológicos quando eles voltaram para se encontrar. Alguns meses antes da morte da minha avó adotiva, fui eu quem alimentou 3 vezes ao dia, dava-lhe banho e vestia. Na noite em que ela faleceu, ajudei a tomar banho e a alimentei com um mingau bem ralinho. Ela ficou muito lúcida, dizendo que não tinha expectativas, apenas queria que eu fosse dedicado à família e que no final tudo seria meu. Aceitei meu destino. Eles me criaram quando eu era pequeno e eu cuidaria deles quando eles envelhecessem. No meio da noite, a minha avó faleceu em meus braços, pouco antes, sem conseguir falar. Ela gesticulou com os dedos para a tábua ancestral e a fileira do incenso dedicada aos ancestrais, sinalizando para atender o seu pedido. Quando me deparei com uma transmissão ao vivo da Tan Weihua, uma mulher cujo filho tinha sido sequestrado, eu estava no ponto mais baixo da minha vida. Tive medo de realmente ter sido abandonado e de meus pais nunca terem me procurado. Toda vez que a Tan estava transmitindo ao vivo, eu me escondia dos meus pais adotivos e assistia os vídeos lá do fundo da colina. Naquela época, eu estava incluído em um grupo como possivelmente o filho perdido da Tang. Por meio do administrador, me conectei com a Tang por meio de um chat privado. Não pude deixar de contar a ela sobre minha infância, e ela disse algo como: "Não tenha medo, meu filho, eu estou aqui". Enquanto eu crescia, ninguém me chamava assim. Conversávamos até tarde da noite. Pedi a ela que cantasse uma música para mim ao vivo no dia seguinte. Ela estava ocupada naquele dia, mas ela ainda cantou especificamente para mim no seu feed do vídeo da transmissão. Então, todos os dias depois, ela e eu conversávamos tarde da noite através do chat. Ela pacientemente me confortou e gentilmente me convenceu a obter uma amostra de sangue.
Logo depois, meus pais adotivos começaram a notar mudanças em mim. Eles me proibiram de assistir as transmissões ao vivo e naquele dia minha mãe adotiva e eu discutimos. Eu tava de muito mau humor, eu bebi demais e corri pro fundo da montanha para assistir a transmissão da Tang. Eu tropecei e bati com a cabeça. Os moradores tiveram que me levar para o hospital. Foi naquele dia que a minha mãe adotiva começou a me observar como se fosse um falcão, confiscando meu telefone e bloqueando a Tang no manchete. Enquanto eu estava no hospital, pensei em compartilhar com outras pessoas minhas experiências com minha família adotiva. Alguém na internet questionou se eu tinha inventado essa história para Tang para ganhar popularidade. Depois de pensar muito, eu consegui escrever uma carta para Tang ler durante a transmissão dela ao vivo. Por causa dessa carta, algumas pessoas ficaram ainda mais convencidos de que eu era uma farsa, inventando histórias pesadas apenas para ganhar a simpatia dela. Também havia muitas pessoas que se emocionaram com isso e não ficaram felizes com o comportamento dos meus pais adotivos. Comprar um filho, mas não amá-lo, por que comprar em primeiro lugar? Usuários das redes sociais me aconselharam a fazer uma coleta de sangue para encontrar a minha família real. Mas eu estava preocupado com os meus pais adotivos, temendo que eles se sentissem mal e que uma rixa crescesse entre nós depois que soubessem disso. Eu também temia que os moradores descobrissem e me repreendessem por ser ingrato com os meus pais que me criaram.